Esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira eu vou falar sobre o 8º episódio da 5ª temporada de Jane the Virgin e na segunda eu vou falar sobre a polêmica entrevista que a Jane Snyder, produtora de Jane the Virgin, deu nesse mês. O episódio começa mostrando a Jane mais novinha, viciada em leitura, viciada em livros. E ele começa assim para situar a gente na paixão que a Jane tem pela leitura, porque mais pra frente o episódio vai mostrar que o Mateo tá tendo alguns problemas com isso de aprender a ler. Volta pro presente e mostra ela stalkeando as redes sociais do Rafael e a Alba, sensata, falando pra ela parar de olhar aquelas coisas. E finalmente dá ao cara o tal do espaço que ele pediu pra ela, né? Todo mundo ali tá sendo sensato, menos a Jane. E tu acha que ela deu ouvidos à Alba? Não. Vai stalkear o Rafael na frente da casa dele e ainda é pega no flagra. Mula. Ela vai falar com a Xiomara e a Xiomara é outra sensata que fala pra ela da porra do espaço do Rafael. Tu acha que ela dá ouvidos a Xiomara? Lógico que não. Ela fica sabendo através do Mateo que vai ter uma feira de livros na escola dele, que o Rafael não falou pra ela, e ela faz o quê? Vai pra lá sem ser convidada. E é lá que ela fica sabendo sobre esse problema do Mateo, que ele tá tendo dificuldade pra aprender a ler, que ele tá atrasado em relação às outras crianças. Ela e o Rafael começam então a fazer uns joguinhos com o Mateo pra ensinar algumas palavrinhas e pra ele pegar as coisas melhor, mais rápido. E nisso que eles se aproximam pra tentar ajudar o Mateo, é que a Jane confunde as coisas e acha que o Rafael tá começando a abrir espaço pra ela, romanticamente falando. Então ela se empolga e faz um super gesto romântico pra ele. Ela arma um piquenique dentro de uma casa que ele ia fazer um open house no dia seguinte, mas eles transferem o open house para aquele dia. Então chega lá o Rafael junto com o chefe dele e junto com os clientes para quem ele ia mostrar a casa. Ou seja, todo mundo chega lá e vê a Jane lá com aquele piquenique lá no meio da sala da casa que não é nem dele, da casa que ele ia vender. Então o chefe dele se emputece e manda ele vazar. A Jane explica pro Rafael que ela só fez aquilo porque ela achou que ele estava realmente dando uma brecha para ela e ele fala que ele não estava dando brecha nenhuma, que ele estava simplesmente tentando fazer funcionar o lance de co-parenting, que eu não sei se tem exatamente o significado em português, mas é basicamente isso deles serem um casal separado, mas serem pais juntos, sabe? Basicamente isso. E ele fala também que ela realmente não tem mais chance com ele e que ela deve seguir a vida dela. Lá vai ela falar com a Xiomara de novo e a Xiomara, mais sensata do que nunca, mostra pra ela que ela está sendo extremamente inconveniente. Que não é porque a Jane acha que eles têm que estar juntos que é o destino que ela pode forçar isso. Jorge e a Alba vão pra última entrevista que eles precisam fazer pra legitimar o casamento deles, porque a Alba é cidadã americana e o Jorge não é, então eles estão fazendo isso pra ele conseguir a cidadania dele. E aí eles têm que fazer essa última entrevista e é nessa última entrevista com eles lá falando um sobre o outro, pra quem tá entrevistando eles, que o Jorge percebe que ele ainda tem sentimentos em relação à Alba, que ele tava sendo orgulhoso porque a Alba tinha desprezado ele lá na outra temporada, que ele não tava querendo voltar com ela, era exatamente por causa disso, mas que ele ainda ama. Então eles ficam juntos. Yay! Finalmente, Jorge, pelo amor de Deus, agarra a Alba e não solta mais essa mulher. O episódio termina com o Rafael sendo stalkeado por outra pessoa, que não a Jane, né? Que é um dos funcionários da Rose, que a gente tá vendo que ele tá criando uma amizade com a Luísa, né? Deve ser algum plano lá da Rose, ele tá se aproximando da Luísa e ele tá tentando fazer a Luísa se aproximar das gêmeas, filhas do Rafael. Não se sabe por que ainda. Bem, esse final só pode indicar que o atual plano da Rose, que a gente não tava ouvindo muito falar na temporada, tem muito a ver com o Rafael e, obviamente, com as filhas gêmeas dele. A única coisa que me vem em mente é que a Rose vai usar as filhas dele pra fazer alguma chantagem com ele, pode ter alguma coisa relacionada ao hotel. Me parece que agora, finalmente, a temporada vai dar um pouco mais de foco a esse tal desse plano da Rose que ficou aí no ar, já que até agora, no 8º episódio, a série não tinha dado foco nisso. Por quê? Porque tava naquela indecisão da Jane entre o Michael e o Rafael de novo. E agora que acabou a maior treta da temporada, que era essa indecisão dela, eles vão focar em outras coisas, né? E o mais interessante é isso. A Jane, como sempre, tá sendo um porre, super inconveniente e intrometida, não deixa o Rafael em paz, mesmo ele pedindo pra ela deixar ele em paz, e mesmo com todo mundo ao redor dela falando pra ela deixar ele em paz. Faz muito sentido uma coisa que o narrador falou ao longo do episódio, que é que se a Jane fosse um homem, isso dela ficar stalkeando e ficar indo atrás da pessoa e a pessoa dizendo que não quer, seria visto de forma muito mais negativa. Aí só porque ela é uma mulher, ela pode stalkear e perturbar a vida do cara?
Não. Ela precisa sim respeitar a decisão do Rafael e eu acho que ele pode se manter assim, firme e não querer voltar com ela por um bom tempo. Mas ele gosta muito dela, né, gente? Acho muito difícil ele não querer voltar com ela nunca. O que vocês acham? O Rafael vai ou não perdoar e voltar com a Jane? Agora vamos falar sobre a polêmica entrevista da Jane Snyder, que tá dando tanto o que falar em relação à série. Semana passada, quando eu gravei o meu vídeo de análise do 7º episódio, eu gravei o vídeo sem ter visto a entrevista ainda, sem ter lido a entrevista ainda, porque a entrevista foi toda escrita. Inclusive, eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo para quem quiser dar uma lida, mas tá todo em inglês. Então eu gravei aquele vídeo com opiniões baseadas naquele episódio e somente nisso. Hoje, depois de ter lido a entrevista dela, eu já tenho umas opiniões um pouco diferentes em relação ao que eu acho que vai acontecer na série. Um pouco diferente das opiniões que eu tive naquele 7º episódio. Inclusive, eu tenho em mente uma teoria bem louca que veio semana passada na minha cabeça, que eu acho que muita gente vai me achar a maluca, mas daqui a pouco eu falo disso. Vou falar então das perguntas mais interessantes da entrevista que eu achei, não dela toda porque ela é gigantesca e ia ficar um vídeo gigantesco também. Mas vamos à primeira pergunta e a mais importante também, vou ler aqui pra vocês traduzido. Apesar de todos os grandes momentos entre Jane e Michael, ela terminou com ele e o episódio rotulou Rafael como o verdadeiro interesse amoroso. Você pode confirmar que Jane não vai mudar de ideia novamente antes que a série termine? E ela respondeu: sim, a Jane sabe. Eu acho que existem diferentes interesses amorosos e pessoas diferentes que são certas pra você em diferentes momentos da sua vida. E é uma circunstância extraordinária e por isso estamos dramatizando em uma escala maior em termos de o quanto Michael mudou. Mas Jane realmente sabe que esses 5 anos e as mudanças que aconteceram a mudaram. E o Rafael é quem ela quer. Se ele se sente da mesma maneira, vai estar no ar. Mas é aí que o coração dela está. Você certamente verá, mas Jane sabe com quem ela quer estar. E esse não é o último episódio de Brad. Esse finalzinho já desmente o que muita gente estava falando por aí, que o Brad só tinha gravado até o 7º episódio, graças a Deus. Então ela jogou a isca e eu peguei. A isca foi: se ele se sente da mesma forma, vai ficar no ar. E isso aí ela tentando fazer a gente ir pra longe da verdade. Tentando fazer com que a gente não adivinhe o final, né? Eu acho que ela quis jogar a nossa mente pra um lado de que só existem 2 possibilidades. Ou o Rafael perdoa a Jane e fica com ela, ou ele não perdoa e acabou. E aí no final pode ser alguma coisa nada a ver com isso, alguma coisa totalmente diferente. E depois perguntaram pra ela: você sempre soube que no final a Jane escolheria o Rafael? E ela responde: sim, porque sabia que era pra onde finalmente iríamos. Mas eu sabia que também existem pessoas diferentes pra você em diferentes momentos da sua vida. Uma pausa no que ela falou, porque eu tô pensando num negócio agora, que no último vídeo eu falei muito sobre aquele negócio de alguém ser o casal principal da série. E essas coisas que ela tá falando só dão a entender que não existe casal principal na série. Ela tá dando isso a entender pra gente, que a principal é a Jane e acabou. Não tem a pessoa principal com quem ela tá sendo predestinada a série inteira. Sei lá. Voltando. Eu não acho que isso tira o que eles tinham e como ela escolheu o Michael e como ele estava certo pra ela naquela época. Mas as coisas mudaram muito. Obviamente, ao longo desses 5 anos, ele morreu, ela ficou em luto por ele, ele perdeu a memória e voltou. As coisas estão muito diferentes. Então eu sabia que no final estaríamos trazendo Jane e Rafael juntos, mas eu sabia que não seria um caminho direto pra lá. Eu acredito que Michael e Jane eram almas gêmeas naquele momento de sua vida. E agora acredito que Rafael é quem Jane quer nesse momento de sua vida. Concordo e discordo em algumas partes. Ok, para isso da Jane ter escolhido o Rafael agora não anula a história dela com o Michael, mas que a série deu uma boa descaracterizada no Michael, deu porque mudou toda a personalidade dele. Trouxe um Jason, aí trouxe a memória dele de volta, aí agora tá esse personagem que não é 100% nenhum nem outro. E isso dela afirmar que o Rafael é quem a Jane quer agora. Vocês não acham isso muito estranho, não? Como que a mulher iria simplesmente entregar o final dessa forma? Entregar com quem a Jane vai ficar no final, que eu digo. Mas se você parar pra analisar a última frase dela, que é: agora acredito que o Rafael é quem Jane quer neste momento de sua vida. Neste momento de sua vida. Quem garante pra gente que a série não vai dar outro salto temporal? Ela deu muito foco no neste momento de sua vida e eu acho que é ali que tá o segredo. Quem garante pra gente também que o Rafael vai querer ficar com a Jane, né? Porque a Jane Snyder falou que a Jane não iria mudar a mente dela em relação à decisão que ela tomou. Mas em momento algum falou que o Rafael
iria querer ela. Até porque ninguém queria estar na pele do Rafael, né, gente? Coitado, o bicho não consegue ser feliz. Ele tem mais é que seguir em frente com a vida dele mesmo. A próxima pergunta tem uma resposta gigantesca, então eu vou resumir aqui pra vocês. A pergunta é por que ela acha que o Rafael é a melhor pessoa pra Jane naquele momento. E ela responde falando sobre o crescimento dele como pessoa, como ele não era certo pra Jane na primeira temporada, mas que os valores dele mudaram bastante e que hoje ele quer as mesmas coisas que a Jane. Concordo, o personagem mudou bastante da primeira temporada pra cá. Muitos dos valores que ele tinha lá no início são completamente diferentes agora e eu falo isso num sentido positivo. Quando o Rafael diz tarde demais, você acha que ele realmente acreditou que aquilo era a decisão final dele em relação a Jane? E ela responde: no final do episódio ele acredita nisso. É complicado porque ainda temos muitos episódios pra vir. Então, observando-a, o que ele pensava, Jane escolher o Michael, ou nem mesmo escolhê-lo, simplesmente não mandar ele ir embora direto, foi muito doloroso e ele, nesse momento, já se encheu dessa história e sente que deve seguir em frente. Vocês estão vendo que a todo momento ela usa as palavras nesse momento, dando a entender que depois isso vai ou que pode mudar. Pra mim isso é truque. Como eu disse, pra mim ela tá direcionando a nossa mente pra fazer a gente pensar só naquilo do Rafael querer ou não voltar com a Jane, como se fosse só isso que pudesse acontecer. Agora uma pergunta de ouro. Você disse que esse não seria o último episódio do Brad. O quanto mais vamos ver de Michael e o que vai trazer ele de volta pra Miami? A resposta dela foi muito clara e direta, gente. Ele vai voltar em um momento inesperado com notícias inesperadas. Aí eu já fiquei meio assim, aí eu fiquei abalada quando eu li essa pergunta. Por quê? Tem muita gente com aquela teoria da Charlie. A Charlie é aquela menina que apareceu no 7º episódio, que é a vilã, a rival dele lá em Montana. E ela é a noiva do Brad na vida real. Então, as pessoas estão achando que a série colocou ela ali pra ela ser o par romântico do Michael. Eu espero que esteja todo mundo errado. O povo tá falando que ela tá até grávida já dele, que ela vai aparecer grávida, que eles vão aparecer juntos depois. Eu espero que não seja isso, gente. Eu espero que essas novidades, como é que foi que ela falou mesmo? Notícias inesperadas, não tenha nada a ver com ela. Assim espero. Tô desesperada agora. E por último, uma das perguntas principais, e é exatamente essa pergunta que fez surgir aquela louca teoria na minha cabeça que eu falei pra vocês. Você disse que haverão mortes nessa temporada, mas até agora tá todo mundo seguro. Quanto tempo mais temos antes da tragédia acontecer? E ela responde: há uma morte significativa e é no final. Isso é tudo que eu vou dizer. Quem é a primeira pessoa que você pensa quando lê uma coisa dessas? Xiomara. Obviamente, porque ela tá doente. Mas, gente, não seria óbvio demais ser a Xiomara a morrer? A gente sabe que ela tá doente, a gente sabe que ela teve um tratamento tenso, a gente sabe que ela tá aguardando vir a resposta de se o tratamento dela foi efetivo ou não. Enquanto a gente tá vendo tudo isso, vem a produtora da série e fala: ó, alguém importante vai morrer. É muito óbvio pensar que é a Xiomara. Eu acho que se fosse a morte da Xiomara de verdade, ela ia ficar, ó, caladinha, não ia falar nada, não ia nem mencionar morte na série, justamente pra morte ser uma surpresa. Então, eu acho que é outra pessoa que vai morrer e vocês vão me chamar de doida, pirada, completamente maluca. Mas quem eu acho que vai morrer é o Rafael, gente. Eu não sei de onde veio isso. Eu até li alguns comentários de pessoas nos meus vídeos anteriores falando sobre isso, assim, jogando o assunto. Mas eu não acho que tenha sido os comentários que me fizeram ficar pensando. Eu acho que foi realmente essa entrevista. Quando eu li, eu comecei a ligar uns pontinhos e eu comecei a pensar em muita coisa. E pensei esse negócio de, se fosse a Xiomara, ela não ia ter falado nada. E eu simplesmente acho. E o que eu realmente acho que possa acontecer é a Jane voltar com o Rafael, realmente se casar com ele, ou seja, aquelas fotos vazadas serem realmente do casamento deles e lá pro final dar alguma merda e ele morrer. Não me xinguem, tá? É só uma teoria que veio na minha cabeça quando eu li essa entrevista. Por favor, coloca aqui embaixo nos comentários se você acha que existe ou não a possibilidade dessa minha louca teoria acontecer, ou o que você acha que vai acontecer para os próximos capítulos, como é que vai acabar a série, em relação à entrevista que a Jane deu. Vamos discutir. Ai, ai. Se inscreve aqui no canal, toda sexta-feira tem vídeo sobre Jane the Virgin, e se você chegou aqui agora, pode conferir os outros também. Vou deixar 2 aqui do lado pra você conferir, e tem uma playlist só de vídeos de Jane aqui no canal, tá? Essa eu vou deixar aqui no card. Beijinhos e até a próxima.